Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que gera muitas dúvidas nas famílias. Curatela. Como funciona, passo a passo, você saberá tudo sobre esse assunto. Venha comigo e depois não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você continuar recebendo conteúdo sobre este assunto. A curatela nada mais é do que um mecanismo legal para proteção daquele ente querido que está precisando de auxílio para a prática dos atos da vida civil, ou seja, para dispor do seu patrimônio, para realizar contratos, para tomar decisões de praticamente qualquer ordem que sejam relativas à sua vida, ao seu bem-estar, aos seus bens e às suas relações. A curatela, ela foi objeto de mudanças instituídas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. E a partir deste Estatuto da Pessoa com Deficiência, o curatelado passou a ser muito mais respeitado, colocado no centro, efetivamente, de toda essa proteção, de toda essa rede de apoio. De modo que aquela restrição à prática dos atos da vida civil, que é o objetivo da curatela, vai atingir a disposição de seus bens e de seus direitos patrimoniais e negociais. Claro que cada caso é um caso, eu vou lhe explicar um pouco mais e até o final do vídeo você vai entender melhor. Quem, afinal, pode pedir a curatela daquela pessoa que está necessitando de apoio, de proteção? Parentes, cônjuges, companheiro, Ministério Público, uma pessoa que tenha efetivamente relação com aquela pessoa, uma relação jurídica, e que esteja se dando conta dessa necessidade protetiva. Sabe quem mais pode pedir a curatela? O próprio curatelado. A pessoa pode se dar conta que ela está precisando de auxílio, que ela está precisando da nomeação de um curador, pois ela não está mais conseguindo tomar as suas decisões mais importantes sozinha. Quem será o curador? O curador será preferencialmente o cônjuge ou companheiro do curatelado. Se não houver cônjuge ou companheiro, os filhos, parentes próximos, como irmãos também podem ser, primos, tios. O importante é que o curatelado tenha uma relação sólida, uma relação afetiva com aquele que será o seu curador, porque eles estarão juntos, eles estarão próximos, e este relacionamento tem que ser muito bem constituído e mesmo aprazível para ambas as partes. E naqueles casos em que ninguém quer ser o curador ou que os filhos estão brigando, inclusive, para detectar quem será o melhor curador? Nestes casos, o magistrado pode e deve nomear um curador profissional, que é alguma pessoa da sua confiança que ele vai, então, indicar e uma pessoa que vai poder aceitar ou não ser o curador. Por exemplo, defensores públicos, advogados dativos. Então, há uma série de pessoas que estarão habilitadas judicialmente a serem curadores profissionais. O curador não precisa ser apenas uma pessoa. A curatela pode ser compartilhada entre filhos, entre parentes. Então, é muito importante, em muitos casos, que esse ônus que é a curatela, porque afinal, naturalmente, a curatela ela demanda esforço, demanda trabalho e muita atenção, possa ser dividido entre as pessoas daquele relacionamento próximo e afetivo do curatelado. Agora que você já sabe quem pode pedir a curatela e quem podem ser os curadores, saiba quem são aquelas pessoas que estão passíveis aí de serem curateladas. Idosos com doenças degenerativas, como por exemplo Alzheimer e Parkinson, pessoas com deficiência intelectual severa, pessoas em coma ou em estado vegetativo, idosos de modo geral que já estejam com as suas faculdades mentais prejudicadas, indivíduos com transtornos psiquiátricos graves. Mas atenção, a curatela não se aplica em relação a qualquer pessoa que tenha alguma deficiência. Não, a curatela ela está realmente disponível como uma forma de proteção àqueles que efetivamente precisam. Muitas pessoas, por exemplo, sofrem de depressão, bipolaridade, transtornos de ansiedade. Isso não significa que elas devem ser curateladas, tá, pessoal? Então tenham muita atenção. Vamos discernir quando a curatela é realmente necessária e eficiente, de quando a curatela ela venha a ser prejudicial para aquele indivíduo, aquela pessoa que terá então
reduzida a sua possibilidade de praticar diversos atos da vida civil sem o auxílio do curador. Quais são, afinal, os deveres do curador ou dos curadores na hipótese de curatela compartilhada? Zelar pela saúde e bem-estar do curatelado, decidindo, por exemplo, se estar numa casa de repouso é indicado naquele caso, ou a contratação de cuidadores. Enfim, as decisões caberão a ele. Administrar os bens e as finanças do curatelado com responsabilidade e zelar pela integridade psíquica, emocional do curatelado, para que ele possa naturalmente receber visitas, estar com amigos e praticar todos aqueles atos aos quais ele não está limitado a praticar. Mas atenção, todas as decisões que o curador tomará devem ser para garantir o bem-estar do curatelado. Por exemplo, se em determinado contexto é necessário a venda de um imóvel, porque as despesas com o curatelado, as despesas do curatelado, elas estão cada vez maiores, ou a sua fonte de renda está se reduzindo, ou ele já está sem aquela sua reserva, esse pedido de venda de bem deve ser feito judicialmente. Então, o Ministério Público e o juiz vão analisar se é realmente necessária aquela venda daquele bem. Locação de imóveis. Muitas vezes o curatelado tem alguns imóveis que estão desocupados e certamente a locação de um ou mais pode ser extremamente benéfica, lhe gerando uma renda. Da mesma forma, para a contratualização de locação de imóveis, o curador deve pedir autorização judicial. E não menos importante, pessoal, a prestação de contas. O curador deve guardar todos os documentos relativos à prova de receitas e de despesas do curatelado. De preferência, quando tiver condições para isso, contratar um contador para fazer todas essas planilhas e organizações contábeis dessa documentação, porque de tempos em tempos ele deverá prestar contas judicialmente, apresentar todos esses documentos, demonstrando que a sua administração está zelosa. Ou esperar, por que não, que o próprio Ministério Público peça a apresentação destes documentos, de modo que ele esteja, então, habilitado a prosseguir exercendo a curatela. Se o curador não estiver exercendo o seu papel de forma benéfica e efetiva, ele pode ser destituído da curatela. Os demais parentes, pessoas da relação do curatelado, mesmo o curatelado, vejam só, podem mover uma ação ou fazer um pedido para a destituição daquele curador e nomeação de um curador substituto. Isso é imprescindível. Digo novamente que o curador e o curatelado têm uma ótima relação, uma relação de confiança recíproca. Mas, Cristiana, a curatela dá quais direitos, afinal, ao curador? Qual a vantagem de ele ser o curador? Ele terá direitos à herança, aos bens do curatelado? Não, o curador não tem direito ao patrimônio do curatelado. Qual o benefício, afinal, qual a vantagem? Estar protegendo aquela pessoa, zelando por aquela pessoa. Por isso que eu sempre digo que a curatela, ela é um instituto de amor. Ela é um pedido que é feito oriundo de uma relação de amor, de afeto que existe em relação ao curatelado. Muito importante também destacar, a curatela não é para sempre. Em muitos casos, aquela situação que ensejou, que deu fundamento ao pedido da curatela, ela passa. A pessoa, por exemplo, que estava acamada, ela pode se recompor, no que diz respeito à sua saúde, ela pode então ter uma melhora que dispense a necessidade da curatela. Então, pode ser transitória, pode ser passageira. E isso quem vai determinar é o laudo que será feito. O curatelado, ele pode entrar com uma ação para levantamento de curatela, dizendo basicamente que ele não mais precisa da curatela, apresentando um laudo que não deixe dúvidas de que ele não mais precisa da curatela. Ou mesmo, esse pedido pode ser feito através de um acordo entre curatelado e curador, que certamente será ouvido também quanto à necessidade da curatela persistir ou da viabilidade de a curatela ser extinta. Vamos agora à parte prática. Passo a passo para a propositura de uma ação de curatela. Primeiro, obtenção de um laudo médico. Isso mesmo, o curatelado deverá ter sido submetido a um laudo médico. Um médico psiquiatra, um perito que ateste que aquela pessoa está sem condições para a prática de determinados ou de todos
os atos da vida civil. O juiz vai lá no início da ação judicial pedir que o autor apresente este documento. Então isso é de suma importância. Primeira etapa, eu digo para todos os clientes, vá lá e obtenha este laudo. Que esta pessoa que o curatelando, futuro curatelado, seja submetido a uma avaliação médica e que a partir deste resultado se possa preparar a ação judicial. Este é o documento mais importante. Segundo, decreto da curatela provisória. Quando a documentação juntada, ela não deixa dúvidas quanto à necessidade do decreto da curatela, será nomeado um curador provisório. Por que não definitivo? Porque o curador será nomeado definitivamente ao final do processo de curatela. Neste momento, o juiz simplesmente decreta a curatela provisória para já limitar a prática daqueles atos da vida civil, de modo que todos os atos praticados sem anuência do curador sejam totalmente anuláveis. 3. Realização de avaliação médica, psicológica no próprio processo judicial através de um perito judicial, de modo que não haja dúvida sobre a necessidade do decreto da curatela definitiva. 4, e não necessariamente nessa ordem, a entrevista do curador com o juiz. Haverá então um momento em que o juiz irá conversar com o curatelado para aferir se ele realmente está com as faculdades mentais preservadas ou limitadas. E essa entrevista poderá acontecer tanto no próprio judiciário, numa sala de audiências, quanto na casa do curatelado, se ele já não possui condições de se locomover. No hospital também pode ser que isso aconteça se a pessoa estiver internada. Por último, será então proferida a sentença de curatela, que irá ou reforçar a necessidade da curatela, decretando a curatela definitiva. Lembrem que ela era provisória, então ela será convolada em definitiva, com a nomeação do curador definitivo ou dos curadores definitivos, se a curatela for compartilhada. E o mais importante, esta sentença irá pormenorizar, deve elencar todos aqueles atos em relação aos quais o curatelado precisa da anuência do curador, precisa da assinatura do curador. Por exemplo, venda de imóveis, elaboração e assinatura de contratos, muitas vezes diversas outras situações que naturalmente eu não tenho aqui como exemplificar porque elas vão muito de caso a caso. Muitas vezes a curatela será, e prioritariamente ela será, parcial, ou seja, estará circunscrita a determinados atos, podendo o curatelado, por exemplo, se casar, se divorciar, votar, dirigir. Então, são diversas questões que devem ser meticulosamente analisadas pelo juiz através dessa avaliação judicial do curatelado. Super importante que o advogado que vai atuar nessa causa exponha exatamente aquele contexto e peça que a curatela seja parcial ou total. Então, o pedido é super importante e a sentença, pessoal, deve, e eu reforço aqui e digo quantas vezes forem necessárias, a sentença deve arrolar todos aqueles atos que demandam a figura do curador para que sejam válidos e não passíveis de anulação posterior. Se você gostou desse vídeo, curta este vídeo, comente, compartilhe para que possamos ajudar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar ali o sininho para receber mais vídeos com conteúdo como esse.